Olá, turma! Na aula de hoje vamos falar sobre a apostila número 2, né, do primeiro ano. Como vocês podem ver aqui, a aula 1 vai falar mais um pouquinho sobre as funções polinomial do primeiro grau. Então, olha só, como eu falei com vocês nas aulas anteriores, a função do primeiro grau, ela tem como formato y igual a x mais b, né? Foi o que nós vimos nas aulas anteriores. Então, esse valor de a aqui é o que nós chamamos de coeficiente angular, que é o que vai determinar a inclinação da reta, né? Vai determinar essa inclinação da reta aqui. Se ela vai ser assim, se ela vai ser mais deitadinha ou se ela vai ser mais em pé, né? E para isso a gente vai poder identificar, né? Olhando esse valor do a, a gente consegue também identificar se a função ela é crescente ou se a função ela é decrescente. Bom, para a gente identificar se a função é crescente ou decrescente, nós temos que olhar o valor do a na função. Se o a for maior que zero, ou seja, positivo, eu tenho uma função crescente. E se o a for menor que zero, eu tenho uma função decrescente. Então, olha só, vou botar um exemplo com números aqui. Então, função do primeiro grau, eu tenho aqui, né, y igual a x mais b, né? Então, vou escrever aqui um valor aqui, ó, y igual, se eu tivesse a função aqui, ó, 2x mais 3, né? Então, aqui, ó, né, o 2 está no lugar do a, x mais o 3 aqui está no lugar do b, né? Pode ser também, ó, y igual a 2x menos 3, tá? Esse sinal aqui é mais ou menos, mas se for menos, vai para a ser o menos, não tem problema não. Tá aí, olha só, para eu identificar se a função ela é crescente ou decrescente, eu tenho que olhar esse valor aqui, ó, que está junto com x, que é o valor do a. Se esse valor for positivo, a função ela é crescente. Se esse valor for negativo, então a função ela é decrescente. Tá? E aí o gráfico vai ser, ó, quando a função ela é crescente, o gráfico tem esse formato. Quando a função é decrescente, o gráfico tem esse formato aqui. Se eu tiver um outro exemplo aqui, ó, y igual a menos 5x mais 2. Se está menos 5 aqui, ó, no lugar do a, então eu digo que essa função ela é decrescente, né? Então a função decrescente. Tá? O valor do b não vai influenciar em nada agora para a gente identificar se a função é crescente ou decrescente. A gente só tem que saber o valor do a. Tá? Agora nós temos aqui, ó, o b. O que é o b? Ó? O b é o coeficiente linear. O que isso quer dizer? O b é o ponto aonde a reta vai passar pelo eixo y. Então aqui, ó, eu tenho o eixo y. Quando a reta cortar o eixo y, é o meu valor do b. Então, se eu tiver, por exemplo, uma função y igual a 3x mais 2. O 2 aqui identifica que ele passa pelo eixo y no ponto 2. Então, aqui é como se fosse o 2. Né? Então, ele vai passar pelo valor do 2. Então, aqui nessa função, aqui o ponto B aqui, ó, eu chamo de 2. Se for uma função y igual a 4x mais 1, quer dizer que ele vai cortar o eixo y no ponto 1. Então, se eu olhar esse gráfico aqui, é como se aqui fosse o ponto 1, né? Então, isso que é o coeficiente linear. Então, o coeficiente angular vai dizer essa angulação, né? Essa abertura, quanto que vai ser. Porque, ó, pelo coeficiente angular, eu vou saber se ela vai ter uma reta assim, ou se ela vai ser uma reta aqui assim, né? E aí, ou se ela vai ser uma reta aqui, vai variar de acordo com o valor do a. Então, aqui, ó, coeficiente. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Y igual a 4x menos 2. Quem é o coeficiente angular? Então, o valor do a vale 4, que é aqui, ó, coeficiente angular. E quem é o coeficiente linear? É o valor do b. Quanto que vale b? Ó, menos 2. O sinal vai junto. Se eu tiver uma outra função aqui, ó, y igual a 2x mais 2. Coeficiente angular, que é o valor do a, vale quanto? 2. E o valor do b vale 2 também, só que 2 positivo, né? Então, aqui nós temos agora na aula 2, novamente uma análise do gráfico, né? Eu expliquei a vocês na aula passada como a gente faz para montar o gráfico, né? Substituindo os valores de x
para determinar os valores de y, né? Então aqui está mostrando novamente, né, como que seria esse cálculo. Então se eu tenho a função y 2x menos 1, né, sabendo que o a vale 2 e o b menos 1 está aqui. Para construir o gráfico nós vamos atribuir valores. Então aqui, ó, ele já deu o valor 0, menos 1, 2, 1 dividido para 2, né, 1 meio, que é 0,5 e 1, né. Lá a gente estava trabalhando com 0, menos 1 e 2, 1 e 2, né? Então, como eu falei com vocês na outra aula, esse valor de x pode ser qualquer valor. Vai substituir na função e determinar o valor de y, tá? E quem vai determinar se a função é crescente ou decrescente é o valor do a, que está aqui, tá? Então, sempre que a gente faz essa continha, nós vamos determinar o par ordenado, né? Que é o valor de x e o valor de y. Depois que a gente calcula o par ordenado, nós vamos montar o gráfico, né, para determinar essa reta. Então aqui, como eu falei com vocês, ó, é o coeficiente angular, é o que vai determinar a abertura do gráfico. Então isso aqui eu já expliquei, crescente e decrescente, né? E lembrando que o ponto em que o gráfico passa pelo eixo X é chamado de raiz, tá? Então, o que está escrito aqui, ó. O ponto que corta o X é chamado raiz da função. Então, onde corta o eixo X, raiz da função. Onde corta o eixo Y é o coeficiente linear. Então, ó, aqui cortou, a reta está cortando, né? Está passando pelo eixo Y. Eu chamo de coeficiente linear. E aqui, onde passa pelo eixo x, eu chamo de raiz da função. Tá? Então, quando eu pedir para determinar a raiz da função, eu quero saber o valor do x. Quando eu quiser determinar o valor, qual é o coeficiente linear, é só olhar ali o valor do y, né? Então, vamos agora mais adiante aqui, que hoje nós vamos fazer só essas observações a respeito dos gráficos, né, da função. Construir, nós já construímos na aula passada, né, então tá aqui, nós vamos para construir, substitui o x para determinar o y, né, então tem aí o gráfico, né. E uma coisa importantíssima, uma função do primeiro grau sempre será uma reta. Então foi o que eu falei com vocês, sempre será uma reta. Então, todos os pontos vão estar passando por essa reta aqui. Então, foi o que eu falei lá na outra aula. Fez a continha, o ponto ficou fora dessa reta, então a continha está errada, porque tem que passar pela reta. Então, observa lá o que foi que errou, porque ele sempre tem que dar uma reta, tá? Não tem como esse tipo de gráfico não ser reta. Tá? Então, por enquanto, a gente vai finalizar a aula nesse trecho aqui, e na próxima aula a gente vê sobre essa questão aqui.